eu quero convidá-los ao texto. É um texto muito conhecido, uma mensagem, mas está no meu coração, na minha mente, no meu pensamento. E eu quero convidá-los, como se trata de um círculo de oração, ao livro do Gênesis, capítulo 48. O meu pastor me ensinou que é bom andar com os conhecidos, que o erro, o perigo de se perder é bem menor. Então eu quero ler capítulo 48, versículo 7. Uma expressão, um relato, uma memória do patriarca Jacó, quase no apagar das luzes. O texto diz: vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Queiram tornar os nossos assentos, por favor? Enquanto os irmãos se acomodam, eu quero, com muito temor, presteza, reverência, agradecer ao pastor Múcio pela credibilidade, pois sem a anuência do mesmo, eu não poderia estar participando deste culto convosco. Ao pastor Murilo, vice-presidente, e ao diácono Sérgio, dirigente deste trabalho, com todos aqueles que, juntamente com eles, coordenam, nossa irmã Cícera, que tive o prazer de ser pastor por alguns anos da vida dela, e obviamente, sobretudo a igreja. Que Deus abençoe a vocês. Queridos, tratando-se de um círculo de oração, eu queria meditar convosco neste texto e no seu contexto, pois é uma história que os irmãos conhecem de quase salteado, mas eu gostaria de aproveitar alguns pormenores das entrelinhas para trazer uma mensagem estimulativa, pois nós sabemos que o círculo de oração é perseverante. Então, quando nós observamos o texto e utilizamos do seu contexto histórico anterior, a gente percebe que as escolhas que Deus faz, ela quebra alguns protocolos e ela bate de frente com alguns conceitos humanos de forma errônea. Se nós partimos do pressuposto da escolha de Deus, quando Ele resolveu pôr em evidência o maior projeto missionário espiritual de todo o Antigo Testamento, que iria refletir no Novo, ou Israel, a gente percebe que Deus escolheu Abraão. E Abraão, segundo o contexto bíblico histórico, não havia perspectiva, prerrogativas nenhuma para que ele tivesse adjetivos compatível com esta chamada. Tendo em vista que Abraão, o contexto nos mostra que ele vivia em uma cultura idólatra, onde até alguns historiadores dizem que quando, no início da chamada de para Arã, pressionado ou na obediência do pai, ele ficou em Arã por conta do conceito comercial, porque Arã era uma cidade, era um território promissor no contexto da rentabilidade e de toda a sustentabilidade por conta do comércio e da idolatria. Então isso implica dizer que Deus chamou ele de uma forma que era quase que impossível na ótica humana. E a Bíblia diz que ele acreditou e foi, com a sua mulher, seu sobrinho e alguns pertences, e acreditou na chamada de Deus para este projeto. Contra a própria esperança, ele foi. Mas depois de palmilhar alguns anos,
Depois de cerca de 62 anos de palmilhar o deserto entre altos e baixos, alegrias e tristezas, aí a gente depara-se com o capítulo 23 do livro do Gênesis. Os irmãos vão te convir que do capítulo 21 para o 23, nós percebemos que a sucessão que Deus deu a Isaac também era uma improbabilidade, pois Sara era estéril. E na ótica humana, aquilo que Deus chamou nem tinha probabilidade de existir, que era, na ótica patológica, obviamente, que era Isaac. Então Deus abre o ventre de Sara e cumpre a promessa. Só que no capítulo 23, Sara, depois de cerca de 60 anos, mais exatamente 62 anos, de esperança, sim, de longe, a Bíblia diz que ela falece. E o capítulo 23 diz que quando Sara falece, Abraão tinha um testemunho tão bom no meio dos hititas, e ele não sabia o que fazer, então procurou, com os seus recursos financeiros, comprar uma terra, uma parte no campo dos hititas, para sepultar Sara, sua mulher. Então, entre idas e vindas, negociações, os hititas não queriam vender por conta que reconhecia que Abraão era um príncipe de Deus e que as bênçãos de Deus estavam sobre eles, mas pela uma razoabilidade espiritual, Abraão não quis presente de ninguém. Então, escolheu-se uma parte que pertencia a um determinado hitita chamado Efron, que em um diálogo diante de testemunha citou o preço de 40 peças de prata, e Abraão pagou e comprou o campo de Maquipela, que no hebraico quer dizer sepultura dupla, ou um sepulcro com duas gavetas. Isso se tornou tão contundente que a Bíblia diz que Abraão colocou ali a sua mulher, no campo de Maquipela, ou na sepultura de Maquipela, que também ficou conhecida em árabe como a sepultura de um amigo de Deus. Então ali ficou sepultado Sara, no capítulo 23, em Maquipela, que é Hebron. O interessante é que no capítulo 25 a Bíblia diz que Abraão, depois que casou, gerou outros filhos com Quetura. No capítulo 25 ele morre, ele também falece. Então a Bíblia diz que Ismael, que Isaac se reuniram e fizeram o cortejo do pai até Maquipela, aonde Sara estava enterrada. Então agora Isaac começa a protagonizar a história. E quando Isaac começa a protagonizar aquela história, casa-se com Rebeca. Então começa outra improbabilidade, porque a Bíblia mostra que Rebeca tinha problema de gestação, Fátima. Então quando ela consegue conceber, a concepção foi conturbada, porque a ponto dela ir a Deus e dizer: o que está acontecendo? Dores constantes. Aí Deus, em oração, diz a ela: é porque no teu ventre há duas nações, e o menor predominará sobre o maior. Então, quando nascem os gêmeos, a Bíblia diz que Esaú vem primeiro e Isaac vem por último, seguro no calcanhar do irmão, cujo nome quer dizer aquele que agarra. O interessante é que os meninos começam a desenvolver o crescimento normal, criança, pré-adolescência, adolescência. E o interessante é que Deus se cala. Os irmãos vão de convir que toda a aposta, em uma linguagem bem atual, toda a credibilidade de Isaac agora era para Esaú, porque a Bíblia dá qualidades, adjetivos a Esaú, que era o rapaz escolhido, a pessoa, o projeto perfeito.
A Bíblia diz que Esaú era ruivo, valente, trabalhador, caçador, um homem que até aqui não havia nenhum conceito ou nenhum crivo que desqualificasse a sua chamada. O tempo passa, mas Deus disse: eu escolhi o mais fraco. E a Bíblia já começa, a história já começa a dizer que Jacó não largava a saia da mãe. Na ótica humana não tinha futuro. E o tempo passa. E o interessante é que Deus é calmo, é benigno, é longânimo. Ele não se desespera. Muitas vezes a gente quer ultrapassar, correr, pisa para, vou pisar, vou tomar o lugar do outro. Não, calma. Então o tempo passa, a situação faz com que, na ótica normal, Esaú venda o direito da primogenitura. E Deus espera Jacó, Deus espera Isaac ficar cego, gente. Veja que quando Isaac já estava sem discernir Esaú de Jacó, aí chegou a hora, ele diz: Esaú, venha cá, meu filho. Em síntese, o crivo já estava pronto, a assinatura já estava, a hora chegou. Eu quero que você me traga uma caça, faça um daqueles guisados que só você sabe fazer, porque a bênção é sua. Nesse inteirinho, quando ele vai caçar, os irmãos sabem a história, a Bíblia diz que a mãe entra em ação, veste-o de um pelo, que era, Esaú era peludo. Aí veja que Deus esperou Isaac ficar ruim da vista, sem discernir, para entrar em ação. Aí quando Esaú sai, a mamãe sabe o segredo, prepara o que o pai gostava e diz: vai lá que a hora chegou, é tua vez, Deus me disse lá antes de tu nascer. E quando ele entrou, a Bíblia diz que Isaac, sem discernir, sem enxergar: pai, eu já trouxe o que o senhor me pediu. Mas é você mesmo, meu filho, tão depressa? Sou eu, meu pai. Mas você é Esaú ou é Jacó? Esaú, pai. Vem aqui, meu filho. Como Jacó era liso, Esaú era peludo, agora a mãe colocou o pelo. Aí quando ele pegava, dizia: o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então olha para quem está ao teu lado e diga: não se desespere. Se for possível, Deus espera alguém ficar cego, só para colocar você na história. Aleluia. É Deus que faz isso. Deus não depende de tempo, não depende de horas. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele disse que vai fazer, Ele faz. Quando Esaú chega com todos os requisitos necessários, com todo o crivo parafraseando aprovado, mas não deu mais jeito. Chorou, esperneou, e na ótica humana ele tinha razão. Mas Deus é diferente. O homem sempre vê por fora, mas Deus vê por dentro. E por causa disto, a Bíblia diz que Esaú se embraveceu e determinou: quando meu pai morrer, eu mato ele. Mata não. Mata não. Aí a mamãe entra e diz: filho, vai embora. Vai para a casa do teu tio Labão, lá em Padã, porque o teu irmão procura te matar. E Jacó larga a mãe, Jacó larga o pai e sai às pressas, furtivamente, para Padã. A Bíblia diz que quando ele chega em Padã, um fruto desacreditado
Ninguém dava nada por ele até aqui. Na ótica humana, a bênção que recebeu não era dele. Então ele encontra Raquel. E a Bíblia diz que agora, quando Raquel recepciona no poço, ele ajuda e gera um relacionamento, ele declara que era família e ela leva para a casa do pai Labão. E a Bíblia diz que depois de alguns dias, Raquel entra na história. A Bíblia diz que o coração de Jacó se apaixona por Raquel. E eu acho lindo que a Bíblia também dá adjetivos. Veja que a Bíblia diz que quando Raquel entra na história, ela era atraente. Ela entra pela beleza física e o porte físico. Alguns historiadores dizem que do pé à cabeça, Raquel era uma coisa que quem via parava para ver. Então o coração de Jacó amou tanto a beleza e a Raquel, que tudo que viesse era quase nada para ele. Então quando ele a pede em casamento, é aí que vem o dote. Veja que o dote é o preço pago ou exigido pelo pai, era exorbitante. Você vai ter que trabalhar 7 anos por ela. E a Bíblia diz que ele encarou como se fosse um dia só. Ele trabalhou 7 anos como se fosse um dia. E quando terminou os 7 anos, chegou a hora. Agora o amor estava transbordando. Aí Raquel, quando chega a noite de núpcia, a festa, quando chega a noite, quem é que entra? Lia. E olha como Lia entra na história, gente. Por um engano. Lia entra na história, o próprio escritor dizendo, tinha defeito visual. Era de olhos meigos. Veja aqui as características que o historiador, que o escritor mostra de Lia, na ótica humana, era pejorativa. Não lhe dava condição para ela estar ali. Enquanto a irmã entra pela beleza, pela atração que tinha, ela entra sem ninguém querer, até o pai, vou aproveitar e vou botar ela na jogada. Era aquela pessoa que ninguém dá nada desde o princípio. Quando amanhece o dia, que Jacó depara, não era Raquel. Veja que a Bíblia diz que ele se desesperou, ficou irado, procurou o sogro, você me enganou. Eu trabalhei 7 anos por Raquel, não foi por Lia. O pai disse, mas na nossa cultura não se faz assim. Primeiro entra a mais velha. E depois a mais nova. E agora o que a gente vai fazer? Gente, isso aqui, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E ele não mediu esforço. Ele trabalhou 14 anos por Raquel. E nem um dia por Lia. Terminando a semana de núpcia, aí ele recebe Raquel, Fabrícia. E quando ele recebe Raquel, para que saber mais de Lia? É aqui que eu quero falar esta mensagem, gente. Eu não vou usar termos negativos nem pejorativos da história de ninguém. Mas eu vou contar o que a Bíblia diz. Para os irmãos talvez não entender que eu estou desqualificando um personagem que faz parte da nossa fé. A Bíblia diz que quando Raquel entra, Lia é jogado de lado. Raquel tinha tudo que Jacó queria. Mas era por fora, gente. Por dentro, ela não tinha as características de Lia.
Não é isso que até hoje se faz, se escolhe. A gente costuma dar mais crédito pelo que a pessoa aparenta. Tem um joguinho de cintura, fala bonito, é arrumadinho, é todo na estética, vai dar certo. Mas às vezes é improdutivo, só tem a aparência. A Bíblia diz que Jacó e Raquel desprezaram e afligiram Lia. Se você encarar o dilema da rejeição, só sabe o quanto dói quem já foi rejeitado. Com certeza eu estou falando essa mensagem essa tarde para você. Não desista. A rejeição, segundo psicólogos, ela é tão terrível que ela causa uma desestabilidade psicossomática. Ela introspecta em nós aquele sentimento de não ser nada, de ser jogado, aproveitado, ou melhor, e jogado na lata do lixo, como se não presta mais nada. É daí que vem aquele sentimento de que você percebe que a vida não vale a pena e quer se suicidar. A rejeição faz isso. Então imagina, agora a Bíblia diz que Jacó e Raquel se amavam e Lia na prova, sendo rejeitada. Mas quanto mais eles rejeitavam e desprezavam, mais Deus estava de olho. Aí ainda no capítulo 29, a Bíblia diz que Deus viu. Deus viu. Diga para quem está ao teu lado, não perde a paciência. Mesmo que te pisem, mesmo que te aflijam, mesmo que te desprezem, mas no século 21, o nosso Deus ainda vê. Ele ainda vê. Eu lembro-me, só para trazer a memória, vocês talvez já ouviram, eu fui pregar em um evento, isso em 2010, 2009, quando a mídia não espalhava muitas coisas ainda, e era no centro-oeste, ou melhor, no sudeste. E os irmãos sabem, queira ou quer não, nós nordestinos, mesmo no meio da globalização, da pós-modernidade, tem uma pequena, vou dizer uma pequena minoria, que ainda faz distinção. Que para eles, nós estamos lá embaixo. E quando eu cheguei para pregar naquele congresso, era um congresso de missões, bem relacionado, bem quisto. Então, quando eu fui subindo no altar bonito assim, pastor, como esse, só que o púlpito tinha muitas cadeiras e muitas personagens de nós. E quando o pastor viu eu subindo, olhou para o coordenador, como se fosse o pastor Murilo, junto assim, e disse: quem é aquele preto que vai subir? Aí o coordenador disse: é o pregador, me indicaram ele. Aí o pastor disse: mas ele é de onde? É nordestino, Maceió. Mas não é possível. Você quer acabar o congresso? Eu estou cheio de doutor aqui em cima, só polido, e você convida o nordestino e para piorar preto? Chamou o diácono e disse: ó diácono, põe ele lá atrás. E como eu conheço Deus, baixei a cabeça e fui. Mas Deus viu. Aí antes dele escolher um doutor para pregar, nada contra, eu estou só contando a história. Antes dele chamar o doutor para pregar, aí Deus viu, ele olhou e disse: ô moreno, vem cá, preto, vem cá. Olha, eu sei que te convidaram, isso de público, mas tem muita gente grande aqui e a gente vai precisar ouvi-los. Mas para você não ficar triste, eu vou te dar uma saudação de 10 minutos, tá bom?
Tá bom, pastor. Só precisaram-se 10, só foi necessário 10 minutos. Eu entrei pegando fogo. Eu entrei rodopiando num pessoal. Com 10 minutos, o ginásio pegou fogo. Os doutores começaram a saltar no poder de Deus. E aquele pastor só olhava para mim e gritava: o tempo é todo teu, negão, não tem para ninguém. Vai, negão, vai, negão. Deus vê, Deus ainda vê. A Bíblia diz que Deus viu a aflição de Eli e concede-lhe filhos. Gente, olha o que é uma mulher com testemunho de crente. A gente reclama muito. Talvez ela reclamou, a história não diz, mas nas entrelinhas não tem quem não reclame numa hora dessa. Então o que é que Deus faz? Concede-lhe filho, abre-lhe a madre e fecha e deixa fechada a de Raquel. E os irmãos sabem que na cultura a mulher só era valorizada pela produção, pela a prole. Falta de filho era o ápice da vergonha para uma mulher. Então Deus entrou em ação, abriu a madre de Lia e ela concebeu. Desprezada, mas concebeu. Rejeitada, mas percebeu. Afligida, e no nosso vocabulário eu acho lindo que a palavra, o contexto, o vocabulário aflição é uma persistente dor moral e espiritual. Ou seja, a rejeição, a angústia, a ansiedade da alma. No meio de tudo isso, ela engravida. Quando ela engravida, 9 meses depois, o menino nasce. E pensa que ela botou o nome para zombar da companheira? Quando o menino nasce, ela disse: agora vai. Deus viu a minha aflição. Aí pôs o nome de Rúben, que é o significado. Todo dia, toda hora, toda amamentação de Rúben, ela estava olhando. Deus vê, meu filho. Deus ainda vê. Não demora muito, outro menino. Vem o segundo. Quando o segundo vem, está relacionado, correlacionado. Ela coloca o nome de Simeão, dizendo: Deus viu o quanto eu sou desprezada. Imagina, gente, para levar o nome desses filhos a isso, precisou ser muita dor. Era muita aflição. Aí veio o terceiro, consecutivo. Eu digo consecutivo porque na época não tinha anticoncepcional. Então, com 3 anos depois, aproximadamente, ela engravida e vem o terceiro. Aí, quando o terceiro vem, gente, ela esqueceu a aflição, esqueceu o desprezo e disse: agora eu quero ver. Agora o meu marido vai me amar, porque eu já dei 3 filhos a ele, ou seja, agora eu tenho esperança, o nome dele vai ser Levi, agora ele chega. Não tem hora que a gente pensa assim, né? Agora vai, mas não foi não. A Bíblia diz que ainda com os 3 filhos, ela continuava sendo desprezada e afligido. Aí Deus disse: eu vou dar o quarto. Aí quando o quarto vez, ela deixou Jacó para trás, ela deixou Raquel, ela deixou a aflição, ela deixou a angústia, deixou o desprezo. Quando o quarto nasceu, aí ela disse: o nome dele vai ser Judá. Agora eu vou louvar a Deus. Agora o meu louvor é para Deus e não vou ligar mais para nada, vou confiar em Deus. Aí o texto diz: agora ela cessou de ter filho. Termina o capítulo 29. Quando começa o capítulo 30, aí Raquel entra na história, no conceito. Veja, gente.
A Bíblia, quando começa o capítulo 30, diz: e vendo Raquel que sua irmã tinha filhos, se encheu de inveja. Inveja é fruto do Espírito? Inveja é coisa de crente? Ela já tinha trazido um ídolo do pai, escondido debaixo da sela do animal. E agora se encheu de inveja. E quando ela viu que não tinha a improvável, aqui não tinha aparência, aqui tinha defeito, aqui era jogada de lado, aqui era pisada, aqui era deixada para trás, agora produzindo, ela disse: não pode, eu tenho tudo, eu sou melhor, e eu não tenho, e ela até moveu de inveja e foi a Jacó. A Bíblia diz que ela disse a Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Ei, olha o que é que Jacó diz. A Bíblia diz que Jacó perdeu a paciência, ficou irado e disse a ela: porventura estou eu no lugar de Deus? Foi ele que te proibiu de ter filho, não eu. Isso quer dizer, gente, pregue comigo, diga para quem está ao seu lado. Diga: me faz um favor. Quando tu encontrar alguém que está me desprezando, dá um recadinho a ele. Diga a ele: se mexer comigo, é mexer com Deus. Veja que Jacó disse: não sou eu, filho. Vai reclamar de Deus, foi ele. Você pode ser bonitinho, arrumadinho, mas mexer com crente, filho, dá problema. Um dos maiores medos que eu tenho como crente é falar de crente, falar mal de crente, maldizer a crente. Porque eu sei que Deus não vê como a gente. Muitas vezes a gente está jogado no pó, na lama, desacreditado. De um dia para o outro, Deus coloca a gente em cima de novo. Então, como você é crente, pelo jeito das levantar das mãos e do bater da palma é pentecostal, olha para quem está ao teu lado e diga: quer ver uma confusão no céu? Fale mal de mim, mexa comigo. Eu sei, rei. Hadagai, rei, eu sou você, Adão. Hadagai, rei, chova sobre que eu te sei. Hadagai, eu sei, rei, que já que te vai se ora piopte. Remante, glai, eu sei, eu sei, chacai. O Espírito do Senhor está pairando aqui entre nós, está enchendo vidas aqui. O Espírito do Senhor está restaurando vidas aqui nesta tarde. Foi Deus. Aí a Bíblia diz que agora ela não vai a Deus. Aí vai dar o jeitinho. Vai tentar arrumar o negócio. Não adianta, gente. Aí ela pega a sua escrava ou serva Bila e traz para Jacó. Tem filhos com a minha escrava, com a minha empregada, com a minha secretária, em uma linguagem moderna. E na cultura dizia: o filho que ela tem, na minha coxa vai ser meu. E Bila tem relação com Jacó. E nasce o primeiro filho. Veja, gente, quando o primeiro filho nasce, não era nem biologicamente dela. A primeira expressão de Raquel foi: em grandes lutas, eu lutei contra minha irmã e venci. Não tem gente assim? Que pega uma deixa dos outros e ainda quer competir. Não, meu peito para frente. Baixa a crista, filho.
Tem o segundo, mas nada de biologicamente ter filho. Aí agora Lia pega a Zilpa, sua escrava, e diz: se é para competir, eu vou mostrar que eu também estou viva. Aí dá Zilpa e tem mais dois. Porque às vezes a gente precisa dizer que está vivo, irmão. Não é? Há muitas coisas que as pessoas dizem: esse nego é tão besta. Vai não. De vez em quando tem que aparecer, né, pastor? Para dizer que está vivo. Então a Bíblia vai continuando a história. E olha o que é que a Bíblia diz. Isso é lindo. A Bíblia diz que os meninos no tempo da colheita de trigo, todos os filhos de Jacó foram para o campo colher trigo. E Rúben, que era o primogênito de Lia, o que é que ele encontra? Mandrágoras. E se os irmãos olhar mandrágoras, é um tipo de planta, ela não tem caule. Ela é moitada e só tem as flores. Mas tanto no contexto da época, como ainda hoje no Oriente, ela está relacionada, obviamente, no hebraico, a raiz da palavra mandrágora está relacionada com amor. Bem verdade que em um contexto bem diferente, mas no relacionamento de marido e mulher, a mandrágora, ela é uma flor afrodisíaca, é uma planta afrodisíaca. Os irmãos podem observar no capítulo 7, salvo engano, de Cantares, versículo 10 por diante, quando a sunamita está se preparando para receber o amado, ela diz que pegou mandrágora e colocou na porta para você, meu. Então mandrágora era uma coisinha boa. Ela estava relacionada com o amor. Então, no contexto da mandrágora, quando Rúben pega e encontra a mandrágora, era tão importante que a notícia se espalhou. Rúben achou mandrágora. E na época, ela tinha um poder para abrir, para algumas crenças e até na fé, abrir a madre. Rúben pega e leva para quem? Ele entrega a mãe. A notícia se espalhou. Rúben achou mandrágora. Aí Raquel ficou sabendo. E o que é que faz agora? Está na casa de Lia, está com ela. E agora Raquel tinha que ir lá. Pisou, machucou, rejeitou. Aí Deus diz: vou botar na tua mão. Diga, eu gosto de interagir. Diga para quem está ao seu lado: se preocupa não. Quem pisou vai ter que vir. Vai ter que vir, pastor Bu. Vai ter que vir. Ela não teve outra escolha. Quer ser abençoado? Quero. Vai lá. Vai ter que baixar. A Cristo vai ter que estar na mão dela. Isso é que Deus que faz, gente. Agora era a hora dela desabafar. Agora era a hora dela jogar tudo para fora. E não é que Raquel vai bater na porta de Lia? Quer ser abençoada, tem que passar por mim, filho. Vamos partir desse pressuposto na linguagem da Bíblia. Quer ser abençoado, tem que vir. Machucou, pisou, desprezou, afligiu, mas a hora chegou, vai ter que vir. E ela foi. Eu vou parafrasear. Estou sabendo que Rúben achou mandrágora. Achou, está aqui, está comigo. Tem como tu me dar da tua mandrágora? Agora ela podia desabafar, não era, irmão? Tirar a cáscara. Mas ela aproveitou e disse: não, não é assim não. Se você devolver o meu marido, eu lhe dou. Pelo menos uma vez. E eu sei que vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Ela deu. E a Bíblia diz que por conta deste ato, não a mandrágora,
Mas veja que quando Lia liberou o amor, quando Lia liberou o melhor que ela tinha, quando Raquel perdeu a prepotência, aí a Bíblia diz: agora Deus tirou a vergonha de Raquel. E ela tem um filho, ela concebe. E o primeiro filho, quando nasce, ela coloca o nome de José, que quer dizer, Deus vai acrescentar, está vindo mais aí. Ela teve José. Aí Deus dá mais 2 ali. Tinha dado 4, agora dá mais 2. Veja que quando José nasce, o menino vai crescendo. Quando eles vêm de Padã, segundo o texto lido, quando eles vêm de Padã, no caminho, ela já estava grávida de Benjamim. Aí chegou o parto no meio do caminho. Quando chegou a hora do parto, que Benjamim vai sair, da complicação no parto. E Raquel não suportou. A última palavra de Raquel na história, na Bíblia, o nome dele vai ser Benoni, filho da minha aflição. Ela começou afligindo, e a última palavra foi aflição. Terminou e foi enterrada na beira do caminho, que é Belém, Efrata, que é Belém. A última palavra aflita, e foi enterrada na beira do caminho. Você não vai ver a morte de Lia na Bíblia. O historiador possivelmente morreu antes de Raquel, mas não conta nada dela. Aí vem o capítulo 48. Aí Jacó envelhece e adoece. Quando Jacó adoece, chama os filhos. Quando os filhos se reúnem, ele começa a lembrar, trazer à memória todos esses acontecimentos e passa por aqui. Quando a gente vinha de Padã, morreu Raquel. A pouca distância de Belém, mas em Efrata. E eu a enterrei no caminho. Aí vem o capítulo 49, depois de abençoar os meninos, aí Jacó perde a esperança de viver e diz aos filhos: mas Fabrício, eu estou sendo recolhido aos meus pais. Eu estou morrendo. E ele não pede, ele ordena. Ele diz: quando eu morrer, eu quero que vocês me enterrem, me sepultem em Macpela. Ou seja, no sepulcro aonde enterraram Abraão e Sara, sua mulher. Aonde enterrei Isaac e Rebeca, sua mulher. E no versículo 31 ele diz: e aonde eu enterrei a Lia. Isso quer dizer que o segredo não está no começo nem no meio, está no fim. Na morte de Jacó, ele não quis ser enterrado na beira do caminho a Raquel. Ele disse: eu quero ser enterrado aonde eu coloquei a Lia, juntinho dela. O que isso quer dizer, pastor? Não desista, o fim sempre é melhor. Você pode estar sendo afligido agora, mas o fim vai dar certo. Agora me explica isso aqui. Como seres humanos e leitor da Bíblia, a gente vê muito Raquel.
pelo lado humano. Mas me explica como é que uma pessoa rejeitada, como é que Deus faz? Lia é responsável por 50% das tribos de Israel. Raquel só tem 16, alguma coisa. Bila e Zipa tem mais 16, alguma coisa. E Lia, 50% da história das tribos de Israel vem de Lia. Quem é rejeitado sempre tem alguma coisa para oferecer. O primeiro rei de Israel, Deus escolheu de Raquel, mas não deu certo. O segundo vem de Lia. Aí Deus disse: achei. Esse é segundo o meu coração. Agora olha o que é que a Bíblia diz. De onde vem Lia? De onde o que vem de Lia? A Bíblia diz que Judá vem de Lia. O Jacó gerou a Judá, de Lia. Judá gerou a Perez, Perez a Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé a Davi. Davi, Salomão, Salomão, Roboão, Roboão, Jerabias, Abias, Asa, Asa, Josafá, Josafá, Jorão, Jorão, Uzia, Uzia, Jotão, Jotão, Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gera Amon, Amon a Josia, a Jeconia, aí vem Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Aitube, Eliaquim, Eliasar, Matã, vem José, pelo lado maternal, vem Maria, e de Maria, quem é que vem? Deus ainda usa as coisas que não são. Deus ainda usa quem você não acredita que Ele usa. Aí quando Jesus veio, um doutor da lei foi falar sobre ele, sobre pai Abraão. Aí Deus disse: não, Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus disse: Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Então quem foi sepultado em Maquipela está vivo. Pergunta para quem está ao teu lado: tu está na beira do caminho ou em Maquipela? Quem vem do túmulo de Maquipela, gente, ninguém segura. Enquanto o meu pastor estava vivo, iam dizer a ele: tem que parar o Bento. Quando o meu pastor me colocou para pregar a primeira vez na convenção, quando o meu nome saiu no cartaz, um grupo de gente que tinha condições, um grupo de perfeitos, foi a ele e disse: o senhor vai expor o seu ministério? O senhor sabe que aquele negro é da roça, não tem cultura, e a convenção vai ter muitos pastores presidentes do Brasil, cerca de 30 mil pessoas. O senhor vai ter coragem de expor o seu ministério, arriscando a vergonha que ele vai lhe fazer? O pastor disse: foi Deus que mandou, ponto final. Olha eu aqui. Olha eu aqui. O meu Deus é Deus de vivos. Eu venho de Maquipela. Eu não fui enterrado na beira do caminho, não. Eu vim de Maquipela. Fica de pé, por favor.
Eu não sei como você chegou aqui nesta tarde, mas a palavra que Deus me deu para te dizer foi essa. Ele ainda vê desprezados. Deixa o que te machuque, que Ele é quem faz. Agora, se você puder, se você quiser, com a permissão do pastor, obviamente. Se você está perto de uma pessoa íntima, casado ou amigos, vira para ele. Me ajuda aqui, Sérgio, com todo respeito, pastor. Me ajuda aqui, vira assim para ele. Eu gosto de terminar assim. Vira para ele assim, a frente, olha para mim, não. E diga para ele: não quero nem saber. Estou nem aí como você chegou. Quero saber como você vai sair desse círculo de oração. Diga para ele: vou sair renovado, com o lombo cingido. Diga: me faz um favor, se a partir de hoje à noite tu encontrar aquele que não acreditava em mim, que me pisa, que me despreza e que achou que eu ia morrer, dá um recado a ele. Diga que a casa dele caiu. Eu estou vivo, eu sou de Maquipela, abraça ele e diga: estamos vivos. Abraça ele aí, se for do Messias, abraça ele, profetiza para ele, diga: Deus não desiste de nós. Diga: o homem pode pisar, mas Deus está vendo. O final é melhor do que o começo. Então recebe renovo aí aonde você está. Recebe renovo na alma aonde você está. Recebe a unção que está descendo sobre a minha vida aí agora. Recebe renovo aí aonde você está. Se tem línguas estranhas, deixa eu ouvir. Eu estou numa igreja pentecostal. Se tem línguas estranhas, deixa eu ouvir. Se tem línguas estranhas, deixa eu ouvir. Se tem profecia, deixa eu ouvir. Ei, Deus está renovando nesta tarde. Os meus pés estão palmilhando este santuário. Eu estou levantando caídos nesta tarde. O meu poder, a minha apoteose está invadindo vidas nesta tarde. E eu estou tirando da cova quem pensava que tinha morrido. Eu não mudo, eu sou Deus, diz o Senhor.